Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que estão passando de quarentena? Acharam que ia ficar longe de mim, né? Então, gente, pra vocês matarem a saudade de mim, trouxe aqui para vocês a sala de aula e hoje a gente está começando um projeto novo, tá? A gente está estabelecendo mais um canal de encontro, beleza? A gente já tem o chat do aplicativo, nós já temos também o WhatsApp, os grupos de WhatsApp, tá? E agora a gente vai ter as videoaulas complementares. Então, como é que vai funcionar? O canal ele vai vir trazendo todo o complemento das aulas de quinta-feira, tá? As aulas de ciências, elas são sempre às quintas. Então, o nosso vídeo aqui, ele vai trazer sempre um complemento dessas aulas. A matéria vai ser basicamente a mesma, com o complemento em si, tá bom? Então, fiquem ligados, acompanhem, podem deixar os comentários aqui embaixo, tá? Se ficou bom, se ficou ruim, lembra, é a primeira experiência para vocês, é uma experiência nova para mim também. Eu espero que tudo dê certo, beleza? É um prazer ter vocês aqui e vamos lá para a aula, valeu? Bom, pessoal, as nossas aulas elas vão ser sempre nesse formato, tá? Minha carinha aqui no baixo e a aula passando ali em cima. Eu mastiguei tudo para vocês, tá? Eu fiz de tudo para trazer a matéria mais resumida e mais completa. Vi vários canais, vi outros professores, como é que eles gostam de passar essa matéria no online, nas videoaulas. Então eu trouxe aqui um resumo básico de tudo que eu vi de melhor, tá? Então, espero que vocês gostem e vamos lá. Bom, pessoal, hoje a nossa aula é uma aula dedicada aos alunos de 8º ano, tá? A nossa aula vai ser uma aula de botânica e vamos começar com as propriedades gerais. Primeiro, pessoal, quando a gente está falando de botânica, é subentendido que a gente fale do reino plant ou do metafita. A gente vai ver em outras ocasiões que tem o reino animal ou o metazoa, mas por enquanto a gente vai falar sobre botânica dos reinos do plant. As características gerais desse grupo é que são células eucariotas, beleza? Então as células elas são sempre eucariotas e um detalhe, são células eucariotas vegetais. Se a gente vê nas células eucariotas, o ponto-chave é essa membraninha aqui, ó, ok? Eucariota significa uma carioteca verdadeira, uma proteção de núcleo, ok? Uma membrana nuclear verdadeira. Então, todas as células que são eucariotas são células que têm a carioteca verdadeira, ou agora a membrana nuclear, tá bom? E as eucariotas vegetais, tá? E aí a gente está falando especificamente das vegetais. Estou tentando. Ela vai ter, primeiro, esse vacúolo grande, tá? O vacúolo ele também existe nas eucariotas animais, só que ele é um tamanho muito reduzido. Aqui ele é muito visível, ele é bem evidente nas células vegetais, beleza? Ela vai ter a parede celular, tá? De lignina, é aquilo que vai formar o tronco das árvores. Então, essa parede, ou lignina ou celulose, vai formar o tronco das árvores, então ela vai dar um caráter mais rígido para as células vegetais, beleza? E aí essa parede ela também ela é uma exclusividade das eucariotas vegetais, beleza? E por fim, a gente vai ter essas estruturas aqui, que são os cloroplastos, responsáveis pela coloração verde, pela clorofila, beleza? Então, os cloroplastos, eles também são exclusivos de células eucariotas vegetais,
tá bom? Então, em relação à célula, ela tem essa propriedade específica que vai diferenciar do reino no metazoa e é importante a gente saber, tá? Relembrando aquelas coisas que a gente já estudou de célula. Em relação ao tipo de nutrição, o que é a nutrição? É a forma com que esse indivíduo ele vai captar ou produzir nutriente para existir, certo? Para se alimentar. Então, qual que vai ser a forma de nutrição das plantas, ok? Dos reinos plant. É o seguinte, autótrofo. O que significa autotrófo? Ok? Autotrofia significa que esses seres eles vão se alimentar. Eles não vão precisar de sair para caçar alimento. Eles não vão precisar de comer propriamente dito. Eles vão ter essa produção de alimento através de luz solar, fotossíntese, ok? Ou seja, a síntese através de luz e de água. Água que ele vai tirar ali das raízes do solo e vai ocorrer essa transformação toda. Água e sais minerais. Beleza? Então, autotrofia ou autótrofos, eles são indivíduos que vão produzir o próprio alimento. É uma característica exclusiva das plantas? Não, não é. Mas o reino das plantas ele tem grande maioria de indivíduos autótrofos que produzem o próprio alimento. Beleza? São todos? Não. Existem algumas exceções. Existem plantas parasitas. E essas plantas parasitas, o que elas fazem? Elas colocam as raízes dela, ao invés de ir no chão para pegar água, elas colocam essas raízes dentro de uma outra planta. Que aí ela já vai pegar a seiva elaborada. Ok? Ela vai entrar lá nos vasos da planta, que depois a gente vai ver quais são, quais plantas tem, quais não tem, e ela vai sugar diretamente a seiva com o alimento pronto, tá? Elas são consideradas plantas também, só que não são autótrofas, são parasitas, beleza? E por fim, o armazenamento de nutrientes, tá? O armazenamento de a reserva de energia dessas plantas, elas fazem através de geração de amido, ou seja, você vai ter glicose, essa glicose ela vai se juntar e vai ser estocada na forma de amido. Esse amido de milho que a gente vê aí normalmente. Nós, animais, você que é mais animal do que eu, a gente estoca em glicogênio. Tá? A gente pega essa glicose através da alimentação, porque nós não somos autótrofos, a gente tem que sair para nos alimentarmos. E a gente vai pegar essa comida e transformar ela em glicose, nutrientes e tudo mais, e vai estocar essa glicose através de glicogênio. As plantas produzem essa glicose e estocam através de amido. Beleza? Então é uma grande diferença aí entre os dois grupos. Seguindo em frente, a gente vai ter um cladograma, ok? Como que a gente analisa esse cladograma? A gente tem aqui uma espécie ou um grupo, nesse caso aqui um grupo de algas verdes que são primitivos. E esse grupo de algas verdes ele vai gerar ao longo da sequência evolutiva grandes grupos botânicos, ok? Grandes grupos de plantas. Gimnosperma, angiosperma, pteridófitas, briófitas. E ao longo da nossa matéria a gente vai estudar cada um desses grupos. Tá? Como que a gente vai ler esse cladograma? Primeiro, a gente tem evolutivamente as briófitas. Depois, seguindo na cadeia evolutiva, a gente vai ter as pteridófitas. Depois as gimnospermas e depois as angiospermas. Todos os avanços que forem encontrados aqui, eles vão ser referentes às briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Se esse avanço for encontrado aqui, ele vai ser referente às gimnospermas e angiospermas. Se ele for encontrado aqui, ele vai ser referente somente às angiospermas. Então, tudo que é avanço aqui tem sempre para cima, para baixo não. Beleza? Então, para a gente entender esse cladograma e a sequência que vai vir aqui, a gente precisa entender isso. E para entender ainda mais essa sequência evolutiva, como que a gente vai memorizar? Olha só, pessoal. As briófitas, elas são plantas muito pequenas. Elas são plantas que normalmente vivem no breu.
Fita é referente às plantas e brio vem de breu, plantas do breu. Qual que é a característica dessas plantas? Primeiro, elas são muito pequenas, beleza? E como plantas muito pequenas, elas começam a depender de água, elas começam a depender de ambientes úmidos, tá? E esse ambiente úmido normalmente vem sombreado. Não que ela viva lá no breu eterno, mas um ambiente de sombra, que não faça tanto, não tenha tanta exposição ao sol, que tenha umidade e tudo mais, tá? As pteridófitas, elas começam a ganhar o ambiente terrestre, tá? Elas começam a conseguir sair um pouco mais daquele ambiente de breu, aquele ambiente sombreado. E elas são plantas que começam a ganhar um tamanho, por isso pteridófitas, tá? Depois disso, a gente tem a gimnosperma e aqui vem a mudança de nome, olha só. Esperma. Esperma significa semente. Então são as primeiras plantas que vão demonstrar a semente, tá? A semente elas vão começar na gimnosperma e depois na angiosperma. Calma que isso depois a gente vai ver mais para frente, tá? Acompanhando aqui a sequência, esperma, ou seja, essa aqui tem semente, essa aqui também tem, beleza? E aqui a gente tem um outro prefixo, ok? O sufixo esperma significa semente. E anjo, você vai lembrar do seu anjo da guarda. Aquele cara que te protege. Angiosperma significa que a semente ela é protegida. Protegida por quem? Por uma fruta. Por um fruto, perdão. Depois eu vou te explicar para vocês também a diferença entre fruta e fruto, tá? Então, angiosperma são aquelas plantas, ok? Que produzem sementes e essas sementes elas são protegidas por um fruto. Normalmente é aquilo que a gente come, tem semente ali, a gente joga a semente fora ou planta. Essas plantas elas vão ser todas angiosperma, beleza? Então, vamos lá ver a sequência evolutiva dessas plantas, beleza? H aqui mais uma vez. Pronto. Começando das algas, tá? A gente vai ter a primeira evolução para as briófitas. Qual que vai ser essa evolução? A gente vai ter uma fecundação interna. O que é uma fecundação interna? Lembra do papai e da mamãe de vocês, tá? Papai e mamãe colocaram lá o pênis dentro do canal vaginal e ali houve a ejaculação. Então a fecundação ali ocorre quando o espermatozoide encontra o ovócito 2, tá? E gera o primeiro ovo. O ovo, no nosso caso, é um óvulo que vai ser implantado ali no endométrio. Então, pessoal, a fecundação ela aconteceu de forma interna, ok? Ela aconteceu dentro do sistema reprodutor feminino. Então, isso é uma fecundação interna. Ah, Virgílio, mas antes era assim também, não era não? Não. Se vocês pegarem as algas, vocês vão ver que as algas elas disparam os gametas na água. E esses gametas eles vão se encontrar na água e vão pregar em algum local para começar a nascer essa alga novamente, tá? Ou seja, a fecundação foi no meio externo, ok? Lembra, se você fosse uma alga, o banheiro da sua casa já estava todo fecundado, estava cheio de alguinhas, tá? Então, lembra disso. Se você fosse uma alga, o seu banheiro já estaria todo impregnado de alga. Por quê? Porque você lança o seu espermatozoide nele e ele iria encontrar o gameta feminino. Beleza? Aí nas briófitas não. A briófita ela já vai ter uma fecundação interna. O que significa isso? Significa que a planta macho lançou os gametas, lançou o gameta na água. Lembra que a briófita ela precisa da água. E esse gameta ele encontrou uma planta feminina e essa planta feminina recebeu esse gameta e teve a fecundação. Beleza? Aqui nós temos tecidos verdadeiros. O que são tecidos verdadeiros? A gente começa a ter não só aquele amontoado de células, a gente começa a ter divisão de função dessas células. Então, cada tecido vai fazer alguma coisa diferente, para todos eles beneficiarem o indivíduo completo.
beleza? Então, os tecidos verdadeiros é a divisão de função dentro da planta, beleza? Não é mais um amontoado de célula como era nas algas. Próxima sequência evolutiva, lembra agora, pessoal, essa sequência evolutiva aqui, ela vale daqui para cima, ou seja, ela vai valer para pteridófitos, gimnosperma e angiosperma. Ela não vale para as briófitas, beleza? Então, vamos lá. As briófitas, elas eram plantas extremamente pequenas e agora as pteridófitas elas ganharam tamanho. Como que elas ganharam tamanho? Primeiro, elas começaram a se desenvolver com vasos condutores. Esses vasos condutores eles pegam a água e sais minerais e levam para a ponta. Certo? Então ele pega lá na raiz e manda lá para a ponta, manda para as folhas, manda para o caule. Então ela não tem mais essa dependência tão grande da água. Ela não precisa mais ser pequenininha, porque agora ela tem um sistema para levar essa água e esses sais minerais para a ponta. Beleza? Então ela consegue crescer um pouco mais. Quais vasos são? Xilema, floema. Depois a gente vai estudar isso. Tá bom? E agora também as pteridófitas começaram a ter estruturas verdadeiras. O que são estruturas verdadeiras? A gente pode chamar também de órgãos verdadeiros. Porque nas pteridófitas a gente começa a ter raiz, caule e folhas. Tá? Raiz, caule e folhas são órgãos da nossa planta. Tá? Ah, professor, a briófita não tinha? Não, a briófita tinha estruturas primárias, estruturas simples que não conseguem ser chamadas ainda de raiz, caule e folha. A gente vai ver na primeira aula posterior a essa, que as briófitas e as pteridófitas. Então eu vou falar dessas estruturas, tá bom? Então acompanhe aí, os próximos vídeos virão com essas novidades. E aí, pessoal, as pteridófitas elas conseguem ter essas estruturas verdadeiras. É um desenvolvimento, é um processo evolutivo que gera para as pteridófitas um avanço e a conquista de novos meios, beleza? Depois disso, nós temos ali as gimnospermas. Qual que é o caráter evolutivo que vai diferenciar isso? Primeiro que a gente falou, do esperma. O esperma é semente. Então, nessas plantas, a gente vai ter a presença de semente. Processo evolutivo riquíssimo. Por quê? Porque uma planta que tem semente, a semente, ela protege o embrião, ok? E essa proteção do embrião faz com que o embrião não venha a falecer ou morrer se caso ela ficar muito exposta ao sol, cair num terreno que não esteja pronto para ele germinar. Então, esse embrião protegido, ele consegue alcançar locais mais distantes da planta mãe. Beleza? E o segundo fator é o grão de pólen. O pólen que você vê lá a abelhinha carregando e tudo mais. O pólen, ele vai ser... ele é uma estrutura muito leve, então alguns insetos conseguem carregar ele, o vento consegue carregar, e isso facilita muito na dispersão. O que é dispersão? Você tem uma planta mãe, o vento ou o inseto vem e carrega esse pólen para outra planta. E ele vai fecundar uma planta mais distante da planta mãe, ok? Ou da planta da progenitora. E aí, esse pólen é um avanço. Por quê? Porque antes, as pteridófitas e as briófitas, elas precisavam de jogar os gametas direto na água. E essa água que carregaria. Agora não, agora a gente tem o pólen. O vento transporta esse pólen. Tá? Então isso gera um avanço evolutivo muito grande. Quando você vê lá uma abelhinha, você fala assim, nossa, essa abelhinha está toda carregada de esperma de planta. Tá? E aí, isso gerando um avanço evolutivo também para as plantas. E gimnospermas, pessoal, são plantas maiores, são árvores. Tá? Um exemplo claro aqui, que cai em toda prova, são os pinheiros. Tá? Os pinheiros, eles são plantas gimnospermas. Ok? E, por fim, a angiosperma. Igual eu falei com vocês. Ó. O fruto veio como um avanço evolutivo dessas plantas. Então, a gente agora tem a semente, tem o pólen,
tem os vasos condutores, tem as estruturas verdadeiras, tem fecundação interna, tem tecido verdadeiro. Ou seja, a angiosperma tem tudo que foi falado aqui, beleza? Assim como a gimnosperma, tem isso aqui, tem tudo aqui para baixo. As angiospermas elas vão ter o fruto, que vai ser a proteção da semente, e aí você tem essa semente alcançando lugares mais longe, você tem animais comendo dessa semente, desse fruto, e depois eles defecam a semente, e essa semente ela vai germinar em um local completamente diferente de onde ela foi consumida, beleza? Então isso gera para angiospermas uma vantagem evolutiva dentre as demais, tá? E a gente tem a presença da flor, tá? Uma proteção sexual da planta, então a flor ali ela vai proteger os órgãos femininos, e a flor também ela vai servir para um atrativo, os animais chegarem até ela, principalmente aqueles que carregam pólen, beleza? Então, basicamente, em processo evolutivo é isso. Óbvio, a gente vai aprofundar disso nas próximas aulas, beleza? E para finalizar aqui, eu vou deixar para vocês uma atividade, tá? Uma atividade bem simplesinha. E essa atividade simplesinha é o seguinte: a gente vai ter alguns conceitos que são bem difundidos na botânica, dentro da matéria. Eu trouxe para vocês a definição, ok? E aqui na frente eu quero que vocês coloquem para mim qual que é o grupo de planta que possui e qual que é o grupo de planta que não possui. O grupo de planta que possui, vocês vão marcar um check. O grupo de planta que não possui, vocês vão marcar um xizinho, tá bom? Então, eu quero que vocês leiam aí os conceitos. Por exemplo, cormófita. O que é a cormófita? É a presença de raiz, caule e folha. Quem dessas aqui tem raiz, caule e folha? Bom, a briófita, lembra que eu falei com vocês que era mais simples, que ela não tinha estruturas verdadeiras, ela tinha tecidos verdadeiros, mas estruturas verdadeiras ela não tinha, ela não tem. Então, aqui a gente vai colocar um X, por quê? Porque ela não tem. As pteridófitas já têm essa raiz, caule e folha. Então, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Beleza? Vasculares. O que são plantas vasculares? Ou avasculares. O contrário de vascular, avascular. O vascular significa vasos condutores. Lembra que briófita não tem vaso condutor? E assim por diante. Beleza? Eu quero que vocês deem uma pausa no vídeo aí, façam e depois retomem aqui no vídeo. Beleza? Coloca um pause aí, faz a atividade e depois retoma que eu já vou passar para vocês a resposta. Então vamos lá. 1, 2, 3. Bom, pessoal, espero que vocês já tenham feito, ok? Agora eu vou passar para vocês aqui a resposta, tá? A resposta está aqui, confiram aí. Só pegando aqui as plantas que são criptógamas e as plantas que são fanerógamas. O que é isso? É o órgão sexual oculto ou visível, tá? As criptógamas são as briófitas e as pteridófitas, elas vão ter o órgão oculto. As fanerógamas elas vão ter esses órgãos visíveis, tá? A flor. Tudo bem? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bem curtinho para vocês pegarem, estudarem de verdade. E nas próximas aulas a gente vai falar de criptógamas, ou seja, briófitas e pteridófitas, tá bom? Aguardo vocês até lá. Tchau!